Falei para abrir para pergunta, o nome que mais veio, adivinha? O Cebolinha agora. Everton, um beijo pra você, irmão. Tamo junto, sabe do carinho que eu tenho por você. Quando eu tava no Fortaleza em 2007, ele molequinho, na base lá, ele, o Osvaldo, que hoje tá no Vitória, enfim. Enfim, uma safra muito legal. Beijo pra você, tudo de bom. Beijo nessa família linda, nas crianças. Daqui a pouco você tá de volta. Com o Cebolinha machucado, tem vamos ver. Ó, o quiz do Mengão. Jogador super identificado com a torcida do Flamengo, meio doidinho. Pode parar. Pode parar, Michael. já entendi. Michael, o pessoal tá aqui, olha aí. Mais de 100 pessoas. Michael. Então, como eu falei, a gente não pode falar número e não pode falar nome também. Assim, vamos dizer que existe um alinhamento de Dos pensamento astros. entre os torcedores e os gestores do clube. Isso sempre aconteceu. Então, assim, vamos ver. Uma coisa linda. Imagina o Misha de volta com aquele coque samurai dele. Como é que ele fala? Quando eu tô feio, esquece, né? Que ele fala. Né? O Gabi é quando eu tô loiro, esquece. Então esquece. É sempre uma possibilidade. É um jogador que a gente gosta muito, saiu no momento que era importante para a carreira dele. Tem problema de voltagem. Isso acontece. O Gerson saiu, depois voltou. E assim, com a volta do Ney, que o Mal tá jogando muita bola. O Mitrovic, o outro atacante lá do Al Hilal, é titular. Ainda tem outro. E tem eu nunca sei o nome dos árabes, porque eu me confundo. O João deve saber. Aquele árabe que joga ali por trás, o falso atacante ali. É o 10 deles. Tá, com um cabelinho meio cacheadinho. O Misha vai acabar perdendo espaço com a volta do Ney. É o Dalsari, exatamente, é o Dalsari. O Misha eventualmente vai perder um certo espaço. Misha, a nação tá aí, pai. Ó, o presidente tá aqui. O Pix tá bombando. Não tem aquele negócio de fazer o Pix e falar assim, seu saldo é insuficiente, Misha. Aquilo acaba. Aquilo acaba. Ele sabe disso, que ele veio para cá e eu acho que ele teve momentos muito felizes aqui e todos os compromissos do Flamengo foram honrados, não só com ele, mas com todas as pessoas que já passaram por lá. Lá o Flamengo não tem rolo. Flamengo, eu posso garantir a você que é o clube que está em dia, mas com todo mundo. Não é só com o clube, com o jogador. As pendências trabalhistas todas em dia? Esquece. Tudo resolvido. A gente ainda pegou algumas, mas assim, todas resolvidas. O Flamengo não deve nada... Não tem nada atrasado, nunca atrasou a jogador, a clube, nem a empresário. A gente não pode falar o valor, porque é uma negociação ongoing, como você dizia lá em Harvard, na sua época lá de... Mas aqui, tem muita gente perguntando aqui sobre o Wesley, com essa situação do Atalanta, né, que vai render o Flamengo 100 e poucos milhões, não é isso? 20 milhões de euros, né? Que é o valor. E é a proposta, Como é que tá essa situação do Wesley? Já tá batido o martelo? Tá na mão dele? O Flamengo ainda tá controlando a operação? Sim. O Flamengo sempre controla a operação. O Flamengo... o Wesley tem contrato com o Flamengo, que, aliás, foi recentemente renovado, né? O contrato do Wesley com o Flamengo, né? Há pouquinho tempo. Então, assim, o Flamengo controla totalmente a operação. É um jogador que, obviamente, interessa o Flamengo. A prova é que a gente renovou o contrato dele recentemente. Agora, é um negócio como outro qualquer, a gente precisa ver, para que isso seja possível, a gente precisa analisar peças de reposição, quais seriam as opções de reposição, e pensar ainda nessa janela os movimentos que a gente teria que fazer para, vamos dizer assim, outras contratações. Então, assim, ele está dentro de um contexto Tem multa, da janela... Não, a multa é muito alta, muito acima, esquece. Ele não pagaria uma multa dele para arrancar ele do Flamengo. A rigor, sim. Alguém poderia sempre pagar a multa e arrancar ele, pode. Mas não é isso que vai acontecer. E a gente controla totalmente a operação, a gente tem certeza disso. E vamos analisar, mas para poder, eventualmente, fazer esse movimento, a gente vai precisar pensar como vai ficar o plantel do Flamengo e como é que seria feito, vamos dizer assim, as demais contratações e reposições nessa janela. Eu ia te perguntar isso, porque desde o início, quando a gente começou a bater o papo aqui, pessoal, Landim, a janela fecha dia 2, hoje é dia 14, 16, 18 dias, né?
18 dias para fechar. E aí, temos uma... Calma. Vai ter post... Como é que o Braz faz? Enigmático do Marcos Braz essa semana aí? Não sei. Acho que não. Nessa semana... talvez. Até o dia 2, dessa semana que vem. Eu acho que nesta semana não, mas eu diria que na próxima, nem talvez. Mas vem da Rússia? Eu não sei. Isso eu não posso dizer, rapaz. Rapaz, toda vez que a gente fala qualquer coisa, o preço sobe, cara. Sobe. Mas então na última semana pode ser que tenha um post enigmático do Marcos Braz. Sempre pode. A gente está no mercado. Não, mas assim, falando sério, pro torcedor flamenguista que tá aqui angustiado, então ainda existe a possibilidade de, nessa reta final da janela de transferência, o Flamengo trazer reforços. Com certeza tem. Hoje tivemos uma longa reunião de manhã do Conselho de Futebol, onde estavam, vamos dizer, todo o Conselho de Futebol, os 5 integrantes e o diretor de futebol, Bruno Spindel, reunidos comigo. Passamos 2h30 discutindo diversos assuntos, entre eles exatamente a janela de transferência. Quer falar sua posição pra gente? Sua posição? Não dá pra falar nada aqui. Mas olha, você, torcedor flamenguista, fique feliz porque o trabalho está sendo feito e, obviamente, quando você está trazendo alguém, a operação não está só na sua mão, né? Precisa do clube. Como a situação do Claudinho, que o Flamengo chegou no número que o amigo lá russo pediu e eles subiram, não foi isso? Foi exatamente isso. Então, assim, eles não queriam vender, claramente não queriam vender, tinham acertado com o jogador, que se chegasse a um certo valor o liberariam. A gente foi conversando com ele, primeiro fechando com ele. E fechando... Ele queria. Pelo menos era isso que ele nos falou. Ele falou, beleza. Ele nos falou. E que queria e que a gente precisaria chegar num certo valor, só que quando nós chegamos nesse valor, o valor subiu. Então, isso é claramente uma forma de dizer que eles não iriam vender o jogador. Era mais fácil falar que não ia vender, né? Do que ficar essa novela. Mas às vezes os clubes podem ter usado isso como uma estratégia para não deixar o jogador chateado, achando que a gente não iria chegar no valor. Então, assim, desde que o cara chegue aqui, eu te vendo. Aí fica esperando, rezando para você não chegar lá, né? Então, aí se você não chegar, ele diz pro jogador, tá vendo? Eu queria atender o teu pedido, mas... Eles não chegaram com o valor. Chegaram lá. É a mesma situação do Paquetá, presidente? O Paquetá... O Paquetá é um jogador que tem contrato lá com o West Ham e tal, assim, só para as pessoas entenderem, assim, a ordem de grandeza das coisas, porque às vezes a gente fala muito, assim, de jogadores e valores, né? Assim, o Paquetá era um jogador que estava para ser negociado para o Manchester City por quanto? 85 milhões de libras. Vamos lá, arredondar, sei lá. Isso dá 17 milhões de libras por ano de amortização num contrato de 5 anos. Isto seria mais em um ano. Vamos supor que eles quisessem nos emprestar pelo valor médio de amortização do passe dele por ano. O Flamengo teria que pagar para tê-lo durante um ano de empréstimo 17 milhões de libras. Que dá mais de 100 milhões de reais. 100 milhões de reais? Libra 17. Então, assim, é isso. Então, assim... É mais dinheiro do que foi o jogador mais caro que o Flamengo comprou até hoje. Comprado. E com o qual firmou um contrato de 5 anos. Então, assim, para as pessoas terem uma ideia da ordem de grandeza. Então, assim, um jogador como o Paquetá, com a valorização que ele tem no mercado hoje, ele só viria numa condição especial na qual a gente fosse pegar ele por um empréstimo e com um valor assim, extremamente reduzido, se fosse do interesse do clube, do West Ham fazer isso, entendeu? Então, assim, né? Por quê? Porque ele é um jogador cujo valor está fora de propósito para se encaixar nas possibilidades de pagamento do Flamengo. Ninguém aqui vai fazer loucura. Se amarrou no corte, que eu sei, né? Então aproveita para seguir aqui o nosso Mundo GV Superbet, porque a gente está na corrida para chegar a 200 mil inscritos. Então compartilha com geral, conta para todo mundo, dá o like e segue a gente.